Fala, gurizada! Como é que vocês estão? Tudo certo? Aqui é o professor Bruno Baraldo, de Matemática do Fênix, e nesse vídeo a gente vai falar das temidas funções. Muita gente não gosta, muita gente adora também, é verdade, mas o fato é que vai cair na nossa prova do Enem na matemática. Então assim, ó, tem que relembrar a função do primeiro grau, função do segundo grau, passa os olhos pelo menos para lembrar das coisas mais importantes, beleza? Fica aqui comigo e vamos trabalhar. Dali! Então vamos lá, gente, vamos direto ao assunto com relação à nossa parte de funções na prova do Enem. Gente, primeira coisa, eu deixei escrito aqui no quadro para vocês os principais tipos de funções que aparecem na nossa prova. Não são os únicos, podem existir variações a partir daqui. Mas esses são certamente os mais importantes, os mais comuns, mais básicos, são aqueles que a gente vê no ensino médio e que aparecem na prova do Enem mais do que qualquer outra coisa, tá? Então, principalmente funções do primeiro grau, funções do segundo grau, funções exponenciais, funções logarítmicas e a famosa também função trigonométrica, certo? Vai cair certamente alguma coisa disso aqui? Com certeza, vai cair. Agora, o que é o mais comum e o mais provável? São as funções do primeiro e do segundo grau. Pode aparecer uma questão de função exponencial, tem ano que aparece, tem ano que não aparece, pode aparecer logarítmica e trigonométrica também. Eu quero focar meus esforços aqui em lembrar coisas com relação aos dois primeiros tipos, certo? Então, informações bastante básicas que eu quero lembrar com vocês. Então, primeiro com relação às funções do primeiro grau. Eu sempre gosto de dar um exemplo para motivar qual é a ideia. Então, tu pensa, por exemplo, na famosa tarifa do táxi ou tarifa do Uber. Vocês lembram que quando a gente está falando de uma tarifa de Uber ou de táxi, normalmente a tarifa é calculada com base em duas informações. O que a gente chama de bandeirada ou valor inicial da minha corrida. Vamos supor um exemplo hipotético, vamos supor que fosse uma tarifa que começasse custando R$ 5,50 e eles vão me cobrar também um valor por quilômetro. Qual valor por quilômetro? Vou inventar. Faz de conta que o aplicativo cobra lá algo como R$ 2,70 por quilômetro. Aí vem o Enem e diz assim, sabendo que as variáveis, olha só, essa palavra é fundamental, vai aparecer nas questões da prova. Sabendo que as variáveis do problema são o T de tarifa e o D de distância percorrida, a pergunta da questão que corresponde a uma habilidade da prova, que vocês podem procurar, é a habilidade 19. A pergunta da questão vai ser assim, qual é a lei da função que expressa a relação entre essas variáveis? Ou seja, qual é a tarifa para alguém que anda de quilômetros? Eu vou pensar usando uma letra. Se eu entrei no Uber, se eu entrei no táxi, se eu entrei no aplicativo e andei de quilômetros, quanto eu devo pagar de tarifa? E aí, bom, aí eu uso essas informações e escrevo o seguinte, a minha tarifa tem que ser R$ 5,50, que é o valor inicial da corrida, agora atenção, mais R$ 2,70 vezes o número de quilômetros que eu andei, 2,70 vezes D. Portanto, essa expressão que eu cheguei aqui é o que a gente chama de lei da função. E a lei da função pode ficar escrita desse jeito, T em função de D igual a 5,50 mais 2,70D, ou a gente pode adotar a nomenclatura padrão. Qual é a nomenclatura, simbologia padrão? É y para variável dependente e x para variável independente. Então eu posso escrever aqui y, que agora está representando a tarifa, é igual a 5,50 mais 2,7x, ou ainda, talvez mais comum, seria deixar isso escrito na forma na ordem inversa, 2,7x mais 5,5. Gente, essa função aqui, ó, que eu cheguei, é uma função do primeiro grau. Então é muito comum nas provas que eles te deem uma certa historinha, tipo essa, e pergunte qual é a lei da função que eu expresso essa situação. Nesse caso, eu dei uma função do primeiro grau. Então aí vem as coisas que eu quero lembrar, ó.
como é que é mesmo? Como é que são mesmo as funções do primeiro grau? Agora, olhando para isso aqui, a gente pode relembrar claramente. Toda função do primeiro grau, gente, vai ter que ter dois coeficientes, dois números, que a gente normalmente representa pelas letras A e B. E aí aparece aquela coisa mais do que clássica lá do colégio, que é o famoso y, olha bem para a tela, y é igual a, que é o valor que está na frente do x, vezes x, mais b, que é o valor que nós chamamos de termo independente. Funções do primeiro grau são da forma ax mais b. Tá, lembrei, o que mais que eu preciso saber? Bom, aí tem que saber várias coisas. Primeiro, tu tem que saber que o gráfico é sempre uma reta. Tu tem que saber que o A é chamado de coeficiente angular, ou pode ser chamado também de taxa de variação. Inclusive, eu prefiro até essa segunda maneira, porque o que o A me diz mesmo? O A me diz o quanto está aumentando ou o quanto está diminuindo na minha função. Já o B, por sua vez, é o que a gente pode chamar tanto de coeficiente linear, como, conforme eu já disse, de termo independente. Independente por quê? Independente porque ele não depende do x. Independentemente do valor que eu colocar no x aqui, o b tem sempre o mesmo valor, certo? Então, o a é o coeficiente angular, o b é o coeficiente linear. Tá, e como é que eu calculo eles? Como é que eu encontro eles, caso precise? Lembra que o a pode ser encontrado de dois modos diferentes. Ó. Como ele é a taxa de variação, ele pode ser calculado através de uma divisão. Eu pego a variação do y e divido pela variação do x. Isso é uma maneira. Outra maneira é lembrar que o a corresponde também à tangente do ângulo que a reta faz com o eixo. Justamente por isso, gente, que se o a é positivo, ou se o a é negativo, ou se o a é zero, eu tenho três situações diferentes. Porque se o a é positivo na função do primeiro grau, isso significa que a tangente é positiva. E se a tangente é positiva, eu estou falando de uma reta crescente. Já na situação em que o a é negativo, isso significa que a tangente do ângulo é negativa. Portanto, tem que ser um ângulo maior do que 90, o que significa que é uma reta decrescente. Agora, pode ter uma função do primeiro grau em que o a vale zero? Sim, pode. Isso significa que essa reta é uma reta horizontal. Por isso, gente, que o a é tão importante e a gente chama também ele de declividade. Ele me diz algo sobre a declividade da reta, certo? Se ela é crescente, decrescente ou constante. Já com relação ao b, para que ele serve mesmo? A grande utilidade do b é saber onde a função corta o eixo y, certo? Então, por exemplo, só para te dar um exemplo bastante simples, se eu pegasse a função x mais 2, y igual a x mais 2, e te perguntasse qual é o gráfico dessa função, eu basicamente preciso enxergar duas coisas. Primeiro, eu preciso enxergar que o a é 1. Olha bem, quem está na frente do x aqui é o número 1. Agora, se o a é 1, lembra que o a é a tangente de um ângulo. Turma, qual é o ângulo cuja tangente vale 1? É o ângulo de 45 graus. Então, toda e qualquer função do primeiro grau em que o a valer 1 tem que ser uma reta crescente e tem que fazer 45 graus com o eixo x. Já o b é igual a 2. E o que diz o b? O b me diz onde corta o eixo y. Então, eu não sei se vocês todos concordam, mas com essas duas informações, eu já teria o suficiente para fazer um esboço da nossa reta. Desenho o teu plano cartesiano, desenho o eixo x, desenho o eixo y. Eu sei que o b vale 2, quer dizer que ela tem que cortar o y no 2, aí tu marca o 2 aqui, por exemplo. E eu sei que ela faz um ângulo de 45 graus. Nota que eu poderia ainda encontrar a raiz da função. A raiz é sempre
onde a função corta o eixo x, não onde ela corta o eixo y. E o jeito mais fácil de encontrar a raiz é zerando o y. E aí eu vou ver que essa função corta aqui no menos 2. Então eu posso fazer a continha, zera o y, 0 igual a x mais 2, portanto, joga para o outro lado, o x vale menos 2. Ah, tá, então essa é a minha reta. Aqui está o B, que é onde ela corta o eixo y, e aqui está o A, que é o 1. Portanto, o ângulo é um ângulo de 45 graus, além de eu saber que a raiz é menos 2, que é o valor que zera, certo? Então essas são as principais informações com relação à função do primeiro grau. Tudo bem? Tá, vamos falar das funções do segundo grau. Aqui eu acho que é provavelmente o que vai cair com maior quantidade. Aliás, é impressionante, gente, se vocês já pegaram as últimas provas e olharam com calma, a quantidade de questões de funções de segundo grau é enorme, muito grande mesmo. Então o que eu vou ter que lembrar? Item 2, a gente pode chamar isso de funções do segundo grau, ou a gente pode usar também a expressão funções quadráticas, funções do segundo grau ou funções quadráticas. Também vou te dar um exemplo para tu entender. Imagina a seguinte situação, que é um exemplo que eu estou retirando de uma prova do Enem, beleza? Imagina uma pessoa, por exemplo, um cabeleireiro, não, leireiro, né? Uma pessoa que corta cabelos. Imagina que ela tem uma certa quantidade de clientes, essa pessoa atende 200 clientes por mês e ela cobra um preço de R$10. Esse é o exemplo do Enem, é uma questão antiguinha, por isso que o preço está defasado, beleza? Mas aí a questão diz o seguinte, para cada real a mais, essa pessoa sabe que ela vai ter um cliente a menos. Por exemplo, se ela cobrar R$11, ela não vai ter mais 200 clientes, ela vai ter 199. Se ela cobrar R$12, ela vai ter 198 e assim por diante. Então, tudo que eu tiro daqui vai, ou ao contrário, né? Tudo que eu aumento aqui vai diminuir ali. Muito bem? Tá claro isso? Pergunta, assim como eu fiz no exemplo anterior, qual é a lei da função que eu poderia montar a partir dessa situação? Olha que coisa genial, tu poderia usar uma letra, vou tirar aqui para ter espaço, e botar assim, gente, o que vai acontecer se eu cobrar X reais a mais no meu preço? O meu preço era 10 e eu vou cobrar 10 mais X. O que eu acabei de te mostrar? Que ao cobrar X reais a mais no preço, eu tenho X clientes a menos. Portanto, eu não sei se tu já percebeu, mas tanto o preço quanto a quantidade de clientes são funções do primeiro grau. Elas estão na forma AX mais B. O A, só está ao contrário, o A aqui vale menos 1 e o A aqui vale 1, enquanto o B é 200 na primeira, enquanto o B é 10 na segunda. Tudo bem? Agora olha só, se eu te perguntasse qual é a receita que esse cabeleireiro vai ter. Ora, é claro que a receita tem que ser a multiplicação da quantidade de clientes pelo preço que eu estou cobrando. A receita, o valor arrecadado, é a multiplicação da quantidade de clientes pelo preço. Ou seja, para calcular a receita, eu vou ter que pegar essas duas expressões que são do primeiro grau, 200 menos x, e multiplicar essa 200 menos x por essa 10 mais x. Por isso é que vai aparecer uma função do segundo grau. Então a função do segundo grau não vem do nada, gente. Ela não é feita por decreto. Ela é o resultado de situações nas quais eu sou forçado a multiplicar primeiro grau por primeiro grau. Então aqui ficaria 200 vezes 10, que é 2.000, 200 vezes x, que é 200x, menos x vezes 10, que é menos 10x, e menos x vezes x, que é menos x².
Então, se eu agora junto, eu vou encontrar 2.200x menos 10x é 190x menos x ao quadrado. Essa é a lei da função. E agora essa função não é uma função do primeiro grau, né? Essa função é uma função do segundo grau. Certo? Então, atenção total com essas situações em que eles contam uma historinha, tu começa a modelar isso usando uma letra, faz funções do primeiro grau, mas acaba tendo que multiplicar duas funções do primeiro grau entre si, gerando assim a função do segundo grau. E assim a gente pode daí relembrar as principais informações com relação às funções do segundo grau. Vamos colocar que nem eu coloquei no exemplo anterior. Primeiro, qual é a forma? Qual é a forma da fórmula? A forma da fórmula. Já dá para enxergar aqui, só que aqui está na ordem contrária. Ó. Aqui o A vale menos 1, o A vale menos 1, o B vale 190 e o C vale 2.000. Então eu tenho um elemento a mais na minha fórmula. Fica escrito y igual a vezes x ao quadrado mais b vezes x, b multiplica o x, mais c, que nesse caso é justamente, de novo, o termo independente da minha função. Y igual a ax ao quadrado mais bx mais c. Estamos lembrando disso? Muito bem. Cada um desses valores, gente, serve para alguma coisa. Então vamos lá. Primeiro, o que o A me diz? O A me diz a concavidade. Concavidade do que, Bruno? Concavidade da parábola. Ah, então na função de segundo grau não é mais uma reta? Não. Na função de segundo grau, o gráfico de qualquer função de segundo grau tem que ter a forma de parábola. Então, se o meu A for positivo, ele significa que a parábola com a qual eu estou trabalhando é virada para cima, ela tem concavidade virada para cima. Já se o A for negativo, isso representa uma função de segundo grau cuja parábola é virada para baixo, certo? Nota, gente, que claro que aqui o A não pode ser zero. No exemplo da função do primeiro grau, ele podia. Aqui não, porque se fosse zero, né, isso aqui ia simplesmente desaparecer e aí a função deixou de ser do segundo grau. Então o A ou é positivo ou é negativo. Esse eu acho que a galera normalmente sabe. Depois, eu vou direto para o C. O que o C quer dizer? O C, assim como na função do primeiro grau, por ser o termo independente, me diz onde o gráfico corta o eixo Y. Agora, normalmente o que eu vejo é que a galera se esquece com relação ao B. O que o B quer dizer em uma função do segundo grau, gente? O B significa não onde corta o Y, mas sim como essa função corta o Y. Então aqui tem que tomar muito cuidado. Vou te botar 3 exemplos bem pequenininhos para vocês entenderem a diferença do B em cada uma dessas 3 situações. Eu posso ter, por exemplo, uma parábola aqui, eu posso ter, por exemplo, uma parábola assim, ou eu posso ter, por exemplo, uma parábola assim. Claro que se eu pensar do ponto de vista do A, nesse caso o A é negativo, porque a parábola é virada para baixo, aqui o A é positivo, porque ela é virada para cima, e aqui o A é negativo também, porque ela é virada para baixo. Agora, e do ponto de vista do B, o que eu posso afirmar? Olha só, o B me diz como corta o Y, não onde, como. Então, se eu pegar o momento que corta o Y, nesse primeiro exemplo, o que a função, como era a função, o que ela está fazendo no momento que corta o Y? Ah, essa função está subindo no momento em que corta o Y. Ela é crescente no momento em que corta o Y. Portanto, o B é positivo. Diferentemente desse caso aqui, que a função é decrescente no momento em que ela corta o Y. Portanto, aqui o B é negativo. Agora, o mais interessante é o último exemplo, porque no último exemplo, no momento que ela corta o Y, a função não é nem crescente e nem decrescente, porque ela corta o Y justamente no seu
vértice. E o vértice é o ponto da função que troca o crescimento, seja de crescente para decrescente ou de decrescente para crescente. Então, nesse caso, o B vai ser 0. O B pode ser 0, quem não pode ser 0 é o A, beleza? Fora isso, o C é mais fácil. Eu fiz 3 exemplos em que o C é sempre positivo aqui, porque aí sim é onde corta o Y, né? Do 0 para cima, aqui é um valor positivo, aqui também é um valor positivo, e lá também. C maior que 0, C maior que 0 e C maior que 0. Então, com as informações, gente, dos coeficientes A, B e C, eu tenho condições de esboçar o gráfico da parábola. O que mais que eu tenho que lembrar? Bom, aí vem o que eu acho que é a coisa mais importante para a prova do Enem no que diz respeito às funções do segundo grau. O que? Gente, cálculo das coordenadas do vértice. Coordenadas do vértice. É muito comum questão que te peça qual é o valor máximo dessa função. Qual é a receita máxima do cabeleireiro ou assim por diante? Lembra que a gente chama o vértice com coordenadas x do vértice e y do vértice? O que eu vou fazer tu lembrar que é muito importante? Primeiro, para eu entender o vértice, eu preciso minimamente lembrar de 2 formulinhas super básicas, que são as famosas soma e produto das raízes de uma equação de segundo grau. A soma das raízes é menos b sobre a, enquanto o produto das raízes é c sobre a, que são aquelas fórmulas que a gente usa desde o 8º, 9º ano na escola, para não precisar fazer Bhaskara, né? Quando a gente não quer usar a fórmula de Bhaskara, a gente usa a soma e o produto. Agora, por que, Bruno, que tu está colocando a soma e o produto no quadro? Bom, porque se eu sei a soma principalmente, eu vou lembrar mais facilmente do x do vértice. Por quê? Porque, olha bem, vou usar esse desenho aqui em cima. Aqui está o vértice, ó. O x do vértice é essa marquinha que eu fiz aqui, é esse valor, isso é o x do vértice. Gente, para achar o x do vértice, bastaria eu saber quem são as 2 raízes, vou chamá-las de α1 e α2. Porque se eu souber quem são as raízes, eu descubro o x do vértice sabendo que o x do vértice está bem no meio entre elas. Ou seja, o x do vértice é a média das raízes. E média, gente, é somar e dividir por 2. Concorda comigo? Então, como é que eu acho o x do vértice? Eu pego a soma das raízes, que é menos b sobre a, e divido por 2. Só que quando eu divido por 2, deixa de ser menos b sobre a e passa a ser menos b sobre 2a. Essa é a fórmula do x do vértice. Decorou o x do vértice, tu, a rigor nem precisa decorar o y do vértice. Tu vai poder achar o y do vértice simplesmente substituindo o x do vértice na função. Encontrou o x do vértice, substitui na lei, tu já encontra o y. Ah, mas tem uma fórmula também, não tem? Tem uma fórmula também, caso tu queira, tu pode usar essa formulinha daqui, que é menos delta, essa é bonita, hein? Menos delta sobre 4a. Menos delta sobre 4a. Então, assim, se eu entendi isso, eu poderia te fazer uma última pergunta, que é a seguinte, pensando mais uma vez no nosso amigo cabeleireiro. Qual deve ser, ou qual deveria ser, o preço ideal para ele cobrar? Se eu pegar essa função, olha bem, primeiro, o A é menos 1, quer dizer que é uma parábola virada para baixo. O C é 2.000, quer dizer que vai cortar o Y aqui no 2.000. E o B é positivo, que quer dizer que ela corta subindo. Eu vou fazer só a parte positiva dessa função. Essa função está aqui, se tu quiser tu pode fazer um tracejado para lá, para aquele lado também. Eu não vou fazer para o outro lado porque não faz sentido aqui o x ser negativo, já que o x é o aumento. Muito bem, com relação ao vértice, eu gostaria que vocês calculassem para mim qual é o x do vértice. O que eu faço? X do vértice é menos b, portanto,
menos 190 sobre 2A. Vou botar aqui em cima, menos 190 sobre 2 vezes o menos 1, menos com menos vai dar mais, e isso aqui deu 95. Então, o x aqui é 95. O que quer dizer que se eu cobrasse 95 a mais, eu ia ter uma quantidade, um preço de R$ 105, teria uma quantidade menor de pessoas, apenas 105 pessoas frequentariam esse salão de beleza, mas eu teria a minha receita máxima nesse caso. Certo, gente? Então, assim, ó, repassa essas informações básicas, seja sobre a função do primeiro grau, seja sobre a função do segundo grau, principalmente informações com relação aos gráficos, a soma e o produto, o x do vértice e o y do vértice. Beleza? Espero que tenha ajudado. Nos vemos nos demais vídeos. Até mais. Tchau, tchau.